Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz assim, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não fosse o Senhor, eu e você não estaria aqui. E por isso, na sua grandeza, a grandeza de um Deus tão glorioso, tão eterno, eu me curvo diante dele. Porque quando eu me curvo, eu estou dizendo, eu dependo de ti, e a minha gratidão ao Senhor, ela é eterna, ela vai durar para sempre. Mas eu te peço, Senhor, como dispenseiro, como teu servo, porque tudo o que pedimos o Pai em teu nome, o Senhor vai nos fazer. E muitas vezes o Senhor vai fazer no teu querer e na tua vontade. E eu te peço, ó Pai, neste momento de adoração a Ti, a qual os ministros de louvores, o Magela, Pastor Salmos, a Mides, a Andressa, Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, Deus, abençoar a vida de cada um desses homens. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Wellington, cada um ministro de louvor, ó Pai, que tem entoado, Senhor Deus, louvores a Ti, porque os louvores são para Ti. E que o Senhor venha, Senhor Deus, descer, ó Pai querido, receber esses louvores e venha descer de forma de bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. E eu te peço agora, Pai, Pai de encontro, Senhor Deus, a família do nosso irmão, Senhor Deus, que partiu, João Christian, Senhor. Ali, Senhor Deus, vai de encontro a essa família. Pai querido, falaram que perdeu o seu ente querido, Senhor Deus, o Inácio ali. Ainda que eu não conheço os filhos, as filhas, Pai, Tu és um Deus que vai, Tu és um Deus, ó Pai querido, amado, que prometeu, que iria para o Pai e iria enviar o Consolador, e esse está comigo aqui, está conosco aqui, porque eu já posso sentir a Tua presença, ela é real. E é o mesmo Deus que está lá cuidando daqueles familiares. Eu não sei qual é o propósito daquela família, mas eu peço, Senhor, que eles venham te render aos teus pés, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E aqui, Senhor Deus, tem pessoas que ainda não te servem. Senhor Deus, entra em cada coração, em cada mente, Senhor, vai libertando, Senhor, Pai querido, amado, para que haja almas, ó Pai, neste lugar. Deus, abençoa a nossa família, abençoa, ó Pai querido, a cada um que vai assistir, ó Pai, ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor, para fazer, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Eis-me aqui. Eu agradeço, Senhor, mais uma oportunidade de elevar os olhos para o céu e dizer gratidão. Que Deus o abençoe. Amém? Uma chuva de palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então eu sentir que Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá? Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser Martim da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá.
Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Cante aí, vai. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os seus inimigos, cante você, vai. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. É assim que Deus tem feito. A Bíblia diz que se seus inimigos se levantarem contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão de diante de ti. O Senhor estará contigo. Basta você estar com Deus e Deus estará com você. Aleluia. O vento está forte aqui, irmãos. Glória a Jesus. Ao Senhor a honra, o louvor e a adoração. Aleluia. Creio que Tu és a cura, Deus. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, nós confiamos no Senhor. Confio em ti, por isso declaramos nessa manhã. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh meu Deus, aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Me ajuda, declare isso, Pai. Nada é impossível para ti. Mais uma vez, nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Receba a cura nessa manhã. És tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a, meu Deus. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte. Aleluia. Pastor Gelson ministrou uma palavra de Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Paz do Senhor. Se você pode estar de pé, presta atenção. João capítulo 8. A partir do verso 28, diz assim: disse Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa só, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Podes assentar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito comunique ao coração dos teus filhos
a verdade que liberta, que salva, que leva para a eternidade, que nos leva a níveis inimaginavelmente superiores aos que vivemos. Que o Senhor traga fé ao coração dos teus filhos, a fé viva que nos leva a agradar teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, esse texto, Jesus Cristo vai estar revelando a comunhão dele com o Pai, e ele diz algo que precisa estar como título, em nosso coração. Ele diz: olha, porque eu faço sempre tudo que lhe agrada. A pergunta que fica é: você tem feito o que agrada ao Senhor? Você tem andado de forma que o Senhor se agrade de ti? A Bíblia Sagrada, ela chama a Deus, daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que é verdadeiro. E os caminhos do Senhor são retos. E a pergunta é: como estão os nossos caminhos diante do Senhor? E não adianta fazer isso para agradar a homens, porque agradar a homens é fácil. Agradar a Deus é quando ninguém te vê, é quando ninguém sabe o que você faz, é os seus segredos, é que Ele olha. Ele diz lá em 1 Samuel 16: eu não vejo como vê o homem, porque eu sondo o coração, eu vejo o coração. Então Jesus está dizendo: eu faço tudo que lhe agrada, porque Jesus era o que era sempre, tanto entre as pessoas como nos desertos, nos lugares ocultos. Jesus nunca falhou, nunca errou, sempre procurou agradar o Pai. Ele diz: eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus aqui está ministrando sobre vários temas aqui no capítulo 8, mas o que nos chama a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é que ele diz que eu e o Pai, caminhamos aí nessa comunhão, nessa intimidade, e todos que estão ali ouvindo. O 30 diz assim: tendo dito ele estas coisas, muitos creram nele. Só que esta fé, ou este crer, ainda não é agradável ao Senhor. Ainda que a Bíblia diga: sem fé é impossível agradar a Deus, a fé, mesmo que ela exista de forma guardada, velada no teu coração, ou que você até fale que crê em Deus, isso não agrada a Deus. Isso não é suficiente. É por isso que devemos mergulhar na Bíblia e procurar saber de fato o que Deus exige de cada um de nós. Então o texto está dizendo que muitos creram nele, e o texto prossegue. Eu quero seguir, se você tiver a Bíblia e puder me acompanhar, seria bom. O 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele. Então os judeus já criam nele, mas isso não era suficiente. E ele vai continuar dizendo, e o texto diz assim: se vocês permanecerem no meu ensino. Então olha, é crer e permanecer. Se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. Então não é suficientemente crer, é permanecer nos ensinos dele. E ele prossegue: se você permanecer no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. E então, isso é, no futuro próximo, se vocês permanecerem nesta fé, nos meus ensinos, vocês conhecerão, a verdade será revelada a vocês. E esta verdade vos libertará. A realidade é que a verdade, ela é um pouco mais além daquilo que aparentemente se vê. Há segredos e mistérios que só o Espírito Santo vai revelar ao teu coração, ao nosso coração. E para isso precisamos permanecer. A Bíblia tem vários textos onde o Senhor Jesus vai nos orientar dizendo que aquele que perseverar até o fim, permanecer. Então perseverar, permanecer nos ensinos de Cristo, vai te levar a descortinar as coisas espirituais, a entender as coisas espirituais. Não é uma religião. Não são coisas físicas, carnais. Elas vão muito além. Então são revelações que vêm da parte de Deus para nós e que só vão ser concretizadas, firmadas em nosso coração a partir do momento que nós caminharmos de fato com o Senhor Jesus. Quando nós pegamos alguns textos, principalmente acerca de Pedro, Lucas, se eu não me engano, é o capítulo 5, que vai falar sobre a primeira multiplicação, primeira pesca maravilhosa. Pedro ali está participando de uma pesca, Jesus Cristo está
pregando a uma multidão, pede o barco de Pedro emprestado, e ele vai ministrar e Pedro vai ouvir, e Jesus chama para ir ao mar alto. Ele vai dizer: Senhor, mas nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Jesus diz: vá, lance a rede e tal, e ele diz: sobre a tua palavra, vamos fazer isso. E eles foram, e pescaram muito peixe, não como no barco de Pedro. Ele chamou outros, e o texto vai dizer que Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro caminha com Jesus durante aproximadamente 3 anos. Quando Pedro está diante de uma situação muito delicada, onde Jesus está sendo preso, e Jesus já havia dito a Pedro: olha, você ainda não tem esta fé suficiente. E Pedro está dizendo, de boca para fora: eu vou contigo até a morte. Você não sabe o que você está dizendo. Esta fé é apenas de boca. A verdade da fé é muito mais íntima. A fé é muito mais interiorizada do que apenas palavras. Falar é fácil. Dizer sou cristão é fácil. Confessar isso diante de todos, ser transparente, franco, em todos os sentidos. Então Pedro está dizendo que vai com Jesus. E Pedro começa a ver que Jesus está sendo apertado para ser levado à cruz, a ser morto. E Jesus havia dito a Pedro: olha, você pensa que crê, mas vai me negar. Não, Senhor, de forma nenhuma te negarei. E as coisas vão se apertando. Por 3 vezes Pedro é confrontado e ele vai negar: não conheço. Alguém diz: mas eu te vi com ele. Não conheço. Você se parece com ele. Não conheço. E chega um ponto de a Bíblia dizer que Pedro começa a espraguejar, falar palavrões, porque Pedro só tem uma fé de aparência. E Pedro sai e entende isso. Quando o galo canta, Jesus disse: olha, eu vou deixar um sinal para você saber que você não tem fé suficiente. O galo vai cantar depois que você me negar 3 vezes. E Pedro então ouve o galo cantando, e aquilo para Pedro foi um soco no coração. Ele sai dali, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele reconhece. Então preste atenção nisso. Você está vivendo essa vida aqui e você está indo ao encontro da eternidade. E ela pode acontecer a qualquer momento. Se essa fé não for suficiente para te levar além, você vai chorar amargamente. Pedro chora amargamente, mas ele ainda tem uma oportunidade, porque ele ainda não partiu dessa vida. Ele ainda está respirando. Jesus Cristo diz algo extraordinário. Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para cilindrar com você, para destruir essa pequena fé que você ainda possui, que você fala que tem. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua pequena fé não desfaleça, para que você prossiga. E a Bíblia vai dizer no capítulo 20 e 21 de João, que Jesus, depois de ressuscitado, vai ao encontro de Pedro. Pedro está fazendo o quê? Voltando às velhas práticas. O texto diz: olha, que você precisa permanecer nos meus ensinos. Pedro não permaneceu. Pedro disse: vou voltar a pescar. Mas ele havia ouvido da boca de Jesus: eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro então volta à velha prática. E muitos aqui talvez tenham dado algum passo em direção ao Senhor Jesus, e mais 2 ou 3 para trás, nunca tomam uma posição firme, nunca se firmam de fato na presença do Senhor, em obediência à palavra dele, e esta fé não agrada a Deus. Esta fé te deixará pelo caminho, você não alcançará a eternidade. A eternidade é uma fé que persevera, permanece seguindo a palavra do Senhor, permanece ouvindo e obedecendo, fazendo de tudo, como Jesus disse: eu faço tudo para agradar ao Pai. E é isso que eu e você precisamos agir, precisamos fazer. E a nossa fé verdadeira tem que nos levar a fazer tudo para agradar ao Pai. Pedro então, mais uma vez, é confrontado por Jesus, porque Jesus nos ama, e provavelmente, talvez aqui tenha algum Pedro, e Jesus está falando contigo talvez pela 3ª, 5ª, 20 vezes, eu não sei quantas vezes você está ouvindo, e Ele está te chamando e dizendo: venha, seja meu discípulo, seja meu servo. Pedro então é confrontado novamente, porque não pescou nada. E Jesus diz:
filhos, tem de alguma coisa? E eles dizem lá do barco: não precisamos nada, lance ao lado direito da rede. E eles lançam, pescam novamente, uma pesca maravilhosa. E aí de repente alguém grita: é o Mestre, é o Senhor. Pedro se lança nas águas, vai ao encontro de Jesus, e Jesus vai estar indagando a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque, queridos, esta fé verdadeira, ela vai te levar a conhecer Jesus, ela vai te levar a conhecer a verdade, e não existe possibilidade de você conhecer a verdade, de conhecer Jesus de fato e não amá-lo, porque o amor dele nos constrange. Ele é capaz de fazer por nós o que ninguém pode fazer. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Aqueles açoites que Jesus tomou, quando você estuda um pouco mais detalhadamente, os judeus, quando a lei mandava açoitar, era 40 açoites com vara, mas o açoite que Jesus levou foi com uma zorragem, que ela tem 3 tiras, 8 tiras ou 12 tiras, dependendo da zorragem. Eu não tenho a definição com que zorragem Jesus foi açoitado. Os 40 açoites que ele tomou, se foram com 3, foram 120 açoites. Se foram com 8, multiplica esse negócio aí. Se foram com 12, vai multiplicando, vai dar quase 500. Ele provavelmente tinha até talvez nervos expostos ou ossos expostos pela surra que ele levou, era para ele estar morto. Ele suportou tudo isso porque ele te ama. Ele fez por você e faz por você tudo o que ele pode, tudo que está no alcance. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia Sagrada ainda diz que se Deus nos amou a ponto de entregar seu Filho unigênito por nós, para sofrer o que sofreu por nós na cruz, o que mais ele não poderia fazer por nós? Mas o que você tem feito por ele? De que maneira você tem andado? Se agradando a Deus? Você acha que Deus se agrada dos seus vícios, das suas práticas erradas, das suas prostituições, das suas mentiras, dos seus enganos? Você acha que Deus concorda com as coisas erradas que você faz ocultamente, achando que é o esperto, porque sua mulher ainda não sabe, porque ninguém sabe? Você está se enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. E Ele sabe quem é você. Na intimidade, conhece você mais do que eu e qualquer um pode conhecer. E seus caminhos diante do Senhor não são ocultos. Ele te vê. O texto então segue dizendo: olha, se você quer de verdade ser liberto, você precisa andar nos ensinos de Cristo. E o 33 vai dizer isso aqui. Alguns respondem: nós cremos e somos filhos de Abraão, temos como pai Abraão. E Jesus vai dizer isso aqui: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, está longe de ser filho de Abraão. Então, se eu e você não vencermos o pecado, não lutarmos contra ele com todas as nossas forças, o pecado não se vence da noite para o dia, o vício não se vence da noite para o dia, mas quando você se dispor a vencer isso, a lutar contra isso, o Senhor vai te ajudar. Eu não sei se vai levar 5 anos, 2 anos, 1 mês, Nós temos um testemunho maravilhoso do João, que no primeiro dia já foi liberto de tudo, de drogas, de crack, de tudo, e nunca mais usou, já tem 8 anos. Mas há casos em que uma pessoa leva 10 anos, 15, 8, para se livrar, mas você não pode parar de lutar, porque o pecado te separa de Deus. E se você viver uma vida fora da presença do Senhor em pecado, a eternidade sem Ele é um terror, é um caos eterno, é um sofrimento eterno. A Bíblia Sagrada então nos convida para nós permanecermos nos ensinos dele, para sermos verdadeiros discípulos, para conhecermos a verdade, para que a verdade nos liberte. Se você permanecer, vai ter um dia na tua vida, e isso vai acontecer na vida de todos aqueles que permanecem. Se você permanecer na presença do Senhor. Eu recebi uma promessa quando eu tinha 17 anos. Eu era um jovem como qualquer jovem, cheio de desejos, vontade de namorar com todo mundo, tudo o que acontece normalmente. Mas quando eu ouvi a palavra, eu falei: eu vou lutar contra tudo isso, eu quero Jesus.
Eu comecei a lutar. Eu tive 3 vezes que eu jejuei 72 horas sem comer, sem beber, porque eu não queria errar. Eu queria agradar a Deus. Outra vez eu subi o monte, passei 15 dias buscando Deus, querendo libertação total. Não, eu não quero. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Aos 17 anos eu tinha ouvido uma promessa dizendo: olha, você ainda pregará para muitos. E eu era a pessoa mais tímida, mais covarde que pode se imaginar. Se eu estivesse aqui nos meus 17, 18, 20 e poucos anos, vocês veriam as minhas pernas tremendo. Eu segui lutando contra tudo. E Deus foi abrindo portas que eu nunca imaginei. Aos 32 anos, abri uma porta ali no Vale da Esperança, onde eu comecei a falar da palavra, como estou falando para vocês. Muitas pessoas começaram a cair endemoniadas, vidas sendo libertas. Começamos um trabalho, eu não queria ser pastor, mas me colocaram, não tem tempo para dizer isso, como pastor. Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa, casei. E o Senhor tem me surpreendido a cada dia de uma forma que não dá para explicar. O que Deus fez comigo. Eu fico maravilhado com o que Deus fez comigo. Porque sábado agora passado, eu fui convidado para ministrar. E não tem ninguém da nossa igreja. Eu fui convidado para ministrar num casamento onde a maioria eram católicos. E eu tive que ministrar a palavra. A noiva dizia: pastor, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas cuidado para não ofender. As pessoas aqui são muito sensíveis. Se o senhor falar alguma coisa aqui, eles vão ficar com raiva até de mim. Mas eu gosto muito de ouvir o senhor ministrando. E a gente ministrou só a palavra, só falou de Jesus. Não se fala de religião. É Jesus que te ama. A religião vai ficar tudo aí. Jesus prossegue com você. E quando eu falei de Jesus naquele casamento, algumas pessoas saíram do meio do povo para chorar dentro do banheiro, porque não aguentaram ouvir as verdades da palavra do Senhor. E depois voltaram, me abraçaram, agradeceram. E foi um momento assim que eu nunca imaginei que eu pudesse participar. Eu falava com o Senhor: Senhor, de onde o Senhor me tirou? De lugares de temor, de medo, de receios. E me colocou diante de um povo que eu jamais imaginaria estar ministrando e sendo aceita a palavra do Senhor daquela forma como foi. O que Deus tem para você está muito além do que você imagina. Porém, você precisa ter uma fé verdadeira que permanece e que busca agradar a Deus. Falar que é cristão, dizer que tem fé, mas praticar a palavra, viver segundo a palavra, é tudo o que Deus quer da tua vida e da minha vida. Eu vou encerrar com aquilo que está em Tiago 2. Tiago vai falar sobre: até os demônios creem e estremecem. Mas mesmo crendo, demônio continua sendo demônio. Porque demônio nunca se submete a obedecer e nem fazer o que agrada a Deus. Se você quer ser filho de Deus, agradável a Ele, permaneça nos seus ensinos e procure fazer o que agrada a Ele. Lute contra tudo aquilo que a Bíblia diz para você lutar. E se submeta a tudo aquilo que a Bíblia diz para você se submeter. E que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã. Se você puder estar de pé, pode aplaudir para Jesus, pode aplaudir em nome dele. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você. Quem sabe esta manhã não é uma manhã de libertação, e você não sairá daqui transformados pelo poder da palavra de Deus. Pai, nós entramos diante da tua presença, e eu sei que esta vida é breve, e logo estaremos entrando na eternidade. Tivemos nesta mesma empresa alguém muito chegado, e que partiu, meu Pai, para a eternidade. E nós não sabemos o nosso dia nem a nossa hora. Mas eu peço que por tua graça e misericórdia, o teu Espírito ministre santidade, pureza, temor. O teu Espírito ministre obediência. Que o teu Espírito ministre ao coração dos teus filhos
esse esforço, esta vontade, este querer agradar ao Pai. De maneira que todos nesta manhã recebam da tua unção, da tua presença, ouçam a tua voz, a tua direção, percebam o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça com que eles te vejam, te enxerguem pela fé. Ilumine suas mentes, seus corações. Que eles possam perceber o cuidado do Senhor sobre a vida deles e de cada família desta manhã que aqui se encontra. Toma-os nas tuas mãos. Abrace a todos e tenha misericórdia de todos. Pai, eu oro por cada lar, porque a eternidade sem o Senhor será terrível. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a tua voz, praticam a tua palavra, temem ao Senhor, se santificam nesta vida. Eu entrego a todos nas tuas mãos, abençoando a cada um nesta manhã, pedindo a cura para a enfermidade. Se há dores, que sejam extintas, se há caroços, que desapareçam. Eu abençoo a vida dos teus filhos, segundo a tua maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão e a tua misericórdia sobre todos. Sê com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que recebe e confirma esta oração, diga amém. E aplaude o nome do Senhor Jesus. Toda a glória a Ele, todo o louvor a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, Deus os dê um bom dia. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom serviço a todos.